você que nos assiste e nos acompanha pela internet, pelo nosso canal do YouTube. Nós somos de Curitiba, a nossa igreja é a Igreja Batista de Bom Retiro. Nós ficamos muito próximo do centro da cidade, do centro cívico, do bairro do Pilarzinho. Tem um ponto de ônibus aqui em frente, mas também tem um local de estacionamento para quem chega cedo. Quem chega tarde, fica do lado de fora, então o pessoal do trânsito te ajuda. Nós temos um ministério infantil que vai cuidar do seu filho. Essa igreja é uma bênção. Você está sem igreja, você mora aqui em Curitiba, venha congregar com a gente, venha participar dos movimentos de célula da nossa igreja. O nosso endereço é na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. E você vai receber um abraço meu, ou na entrada, ou na saída. Amém? Vamos lá, queridos. Hoje, nós falamos pela manhã sobre depressão. Sobre causas da depressão. Falamos ensinamos como a química, ela vai temperar essa enfermidade, que hoje os médicos afirmam que até 2030 vai ser a enfermidade mais incapacitante no mundo. Vai ser a depressão. A depressão, ela cancela a vontade da pessoa de crescer, de viver. Ela retira do ser humano a coragem de viver. Falamos sobre como ela penetra na vida da pessoa através de emoções, através de perdas e através do desequilíbrio químico no corpo, e também a maneira como espiritualmente nós somos seduzidos a tirar, por exemplo, a nossa vida. Existem assuntos que não são tratados na igreja. Você quer ver uma coisa interessante aqui? Eu sempre faço essa pergunta. Eu fiz na semana passada e vou fazer de novo. Quantos aqui, por exemplo, o seu pai ensinou a você a trabalhar com finanças? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alguns. Mas não se fala em dinheiro na igreja, porque isso é um território quase proibido, a igreja sob júdice, e não se pode falar de dinheiro na igreja. Fica um monte de gente acorrentada, endividada, fracassando financeiramente, que não consegue romper, e a Bíblia é cheia de conceitos e princípios para que você cresça também nessa área. Por exemplo, quando nós falamos de sexualidade pervertida, tanto na homossexualidade, quanto da homoafetividade, quanto nos desvios comportamentais, não se fala isso na igreja, e as famílias estão sofrendo, os homens estão sofrendo, as mulheres estão sofrendo, os casamentos têm sofrido sobre isso, e não se trata disso. E hoje eu pedi ao Senhor graça, eu pedi ao Senhor misericórdia, para tratar de um assunto que vem assolando a gente. Então eu quero que você ouça essa palavra, e eu pedi para que Deus me desse muita compaixão, para que eu ministrasse sobre suicídio hoje. Eu quero falar sobre pessoas deprimidas, e pessoas que têm desejo de morrer. No mundo, por ano, a Organização Mundial de Saúde diz que 1 milhão de pessoas tiram a própria vida. É chamada morte voluntária. É quando alguém se mata. E para cada uma dessas pessoas que se mata, de 10 a 25% também tentam o suicídio e fracassam na tentativa de suicídio. Para cada pessoa que suicida, ou que se suicida, de 10 a 25 pessoas são atingidas por doenças emocionais ao lado dele. Eu já tratei de mães cujos filhos tiraram a própria vida. Eu já tratei de esposas que os maridos tiraram a vida. Esse é um tema que ele aparece na Bíblia, que quando você vai estudar sobre isso, se eu falar aqui de ciência, a gente vai entender, e muito se fala, como de manhã eu falei sobre depressão, muito se fala da ligação entre a depressão e o suicídio, mas você vai ficar surpreso ao descobrir que as doenças emocionais são a última causa do suicídio. As pessoas estão tirando as suas vidas por causa de motivos fúteis. São jovens, o suicídio, ele é a segunda causa de morte entre os adolescentes e jovens entre 15 e 20 anos. Sabia disso? A cidade de Gramado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é um dos maiores índices de suicídio entre jovens do nosso país.
Eu visitei o Japão em janeiro do ano passado, fui pregar em 3 igrejas lá, em Higashiura, em Handa e em Nagoya. E depois eu fui pregar em Fuji. E ali perto de Fuji tem uma floresta. E nessa floresta os japoneses, quando eles se decepcionam, quando eles se frustram, quando eles encontram um lugar de ausência de orgulho, eles se matam. Em todo o trajeto é como se fosse um local marcado para o suicídio. Quando a gente busca razões para isso, existem jovens se matando porque terminam o namoro. São crianças de 12, de 13 anos, vivendo uma vida sexualmente ativa, e elas estão ali prontos para viver aquela vida sexualmente ativa, mas o coração delas, a mente delas não está pronta. Então não sabem receber o não. Quando você se separa de alguém, quando você se divorcia de alguém, quando você na verdade se relaciona sexualmente com alguém, você se casa com essa pessoa, se casa mesmo. Jesus ele pergunta a uma mulher samaritana, vai chamar o teu marido? Ela falou assim, não tenho. Você teve 5. O sexo ele faz uma ligação espiritual, a pessoa se torna uma só carne. E tem criança de 12, 13, 14, 15 anos se relacionando sexualmente, e aí esse quadro de romance mal feito, desse casamento ruim, é desfeito. Os pais entram, descobrem, e são surpreendidos. Então o pai pega um, manda para um lado, pega outra, manda para o outro lado. Há uma ruptura. Divórcio funciona igual a luto. O divórcio funciona como uma perda de alguém que você amava muito. E isso que acontece na vida dessas crianças que estão transando, só que elas não sabem lidar com isso e se matam. Tem gente que está se matando por causa de dinheiro. São pessoas que perdem o dinheiro, que vão à falência ou que têm dívidas, que elas acham que não vão conseguir lidar com ela, e tiram a própria vida e largam lá para a esposa, para os filhos, para o cônjuge, para pagar a dívida que eles deixaram. As pessoas que nós temos como heróis da Bíblia, já pediram a morte. A Bíblia fala de gente que morreu tirando a sua própria vida. Saul é um rei, gente, que foi cheio do Espírito Santo de Deus. Se você pega 1 Samuel capítulo 10, verso 10, você vai ouvir Deus falando assim, que Saul profetizava entre os profetas. Ele foi possuído pelo Espírito Santo, e ele tira a sua própria vida. Quando ele fracassa em ser rei, quando ele fracassa em combater os seus inimigos. Sansão, gente, ele nasceu, sabe para quê? Para ser libertador. Pensa um homem com uma unção de libertador. Um anjo aparece para o pai dele, Manoá, e diz: ele vai libertar Israel dos filisteus. E ele termina de uma maneira muito triste. Ele se suicida para se vingar dos seus inimigos. Então ali ele, em nome da justiça própria, do desejo de vingança, ele se mata para matar os outros. Nós vemos a história de Judas, que caminhou com Jesus, que viu Jesus andar sobre as águas, fazer cegos verem, fazer mudos falarem, aleijados pularem de alegria. Esse Judas, ele decepciona de tal maneira a si mesmo, que ele não encontra um lugar de arrependimento e vai se enforcar. Nós vivemos ouvindo histórias dos países chamados islâmicos, onde há um terror, que existem aqueles que são suicidas, é o homem-bomba. A Guerra do Pacífico ficou conhecida, uma guerra aérea onde havia os japoneses, os kamikazes, que pegavam suas aeronaves e se chocavam contra os navios de guerra americanos. A Batalha de Midway, ela foi marcada por essa figura do suicida. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Como é que esse assunto, ele consegue entrar dentro da vida de gente que ama o Senhor? Você acha que eu não sei que você é crente, que você está aqui, e você não pensou em dar cabo da sua vida uma vez? Ou mais vezes? Está assim de gente precisando de socorro, está assim de gente precisando de ajuda, que sofre calado,
que bota uma mordaça na boca, que mantém o silêncio, que não tem para quem pedir socorro, que não tem para quem abrir o coração. Tratei de pastor, e veio e falou assim: Lobo, eu tentei o suicídio 2 vezes. Hoje nós temos, eu assumi essa igreja no dia 11 dia 11 de agosto do ano passado. Eu contei, 18 pastores tiraram a sua própria vida, de 11 de agosto até hoje. Daqueles que eu fiquei sabendo, eu estou falando de pastores que a mídia divulgou, porque é o seguinte: suicídio, a mídia não fala. Existe um acordo entre os meios de comunicação para não falar de suicídio. A gente só fica sabendo de suicídio quando alguém importante se mata. Quando é uma figura que se mata, aí você fica sabendo. Por quê? Porque aquele que quer tirar sua vida usa esse exemplo para se encorajar. E hoje, querido, eu quero falar para você a respeito de um Deus da vida e não um Deus da morte. Quando Deus nos cria, se você pegar no capítulo 2, verso 7, do livro do Gênesis, Deus formou você do pó da terra, e Ele soprou fôlego da vida em suas narinas, e Ele te fez alma vivente. Jesus, Ele vem para dar vida e abundância. Jesus, Ele vem para cancelar o poder da morte. Quando nós falamos sobre vida, gente, a morte ela está definida em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz assim: você é pó, e ao pó você vai voltar, mas o espírito vai voltar para Deus. Por que que as pessoas, por que que homens e mulheres, você que está ouvindo a gente na internet, essa palavra é uma palavra de esperança para o seu coração, é uma palavra de liberdade, é uma palavra que quer te motivar a você viver até o último segundo da sua vida. Gente, a vida é um presente de Deus. A vida é um fôlego de Deus que Deus soprou na tua história, no ventre da sua mãe. Ele tinha os teus dias já eram conhecidos do Senhor, ainda antes de você nascer. Somos seres humanos, repletos do olhar do Senhor, que um dia falou assim: eu vou te dar um destino, eu vou te dar um projeto, só que nós tomamos caminhos tortuosos, nós desobedecemos ao Senhor, nós fazemos escolhas tolas, horríveis, escolhas estúpidas, não tem outro nome para dar, e no final a gente acha que a vida foi mal, ou que Deus foi mal. Quando nós falamos sobre desejo de morrer, eu olho para Moisés. Gente, Moisés é um ícone do Antigo Testamento. Quando a Bíblia fala dele, ele fala assim: eu levantarei um profeta, Deus levantará um profeta semelhante a mim. Jesus, ele é levantado como alguém que também veio para libertar cativos, como Moisés foi levantado para libertar os cativos do Egito. E ele diz: eu sozinho não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim, e se assim fazes comigo, mata-me. Ele está pedindo a morte. Peço-te, se tenho achado graças aos teus olhos, e não me deixes ver o mal. Em Números 11, ele tem o dever de sustentar. Por que Moisés, ele quer se matar? Porque ele leva uma carga maior do que ele pode sustentar. São pessoas que não abrem mão. O sogro desse homem Jetro falou assim: você está mesmo se destruindo. Você precisa de mais gente para te socorrer. Reparte, fatia aí. O povo de Israel são 2 milhões de pessoas. Ele começava a atender do pôr do sol, ou do nascer do sol até o pôr do sol. Você acha que é bom? Tem dias aqui que eu começo a atender 8 da manhã, eu chego em casa à meia-noite. Eu sei dosar, eu sei dizer não. Digo não. É gente da igreja, é gente de fora da igreja. Eu reparto. Agora a Fabíola também tem um gabinete pastoral, e a gente vai aos poucos trazendo as pessoas que vão nos socorrer. Mas chega uma hora, gente, que é o líder de célula, que é o líder do ministério, que vai ter que repartir com a gente o peso. E quando você é pai, quando você é mãe sozinho, você acha que é demais, você fala: eu quero sumir, eu quero morrer. Isso que acontece na vida de Moisés, isso acontece na vida de gente de Deus. Moisés é um homem de Deus, mas pede para Deus acabar com a vida dele. Existe uma mentirosa vontade de morrer. Jonas, ele está decepcionado. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer, porque melhor me é morrer do que viver. Ele está descontente. Por que as pessoas querem tirar a vida? Porque estão descontentes, porque não há satisfação.
Porque eles têm um desejo no coração que Deus diz não. Olhe para mim, Deus é Deus de sim, mas Deus é Deus de não também. Deus, ele diz sim para você, mas ele também diz não porque ele é um pai bom. E quando ele diz não para você, ele não está te sonegando a alegria. Quando ele diz da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Quando ele diz não matarás. Quando ele diz não levantarás falso testemunho. Quando ele diz não adulterarás. Quando ele diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele não está te proibindo uma alegria. Ele está dizendo para você, eu estou te protegendo, obedece. Nós ficamos descontentes quando nós recebemos não. O apóstolo Paulo é o homem que mais fala de oração no Novo Testamento. E ele ora 1, 2, 3 vezes a respeito do espinho na carne. E Deus diz para ele, não vou tirar. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olhe para mim, Deus vai dizer não para você. Deus é um Deus que diz não. Deus, ele disse não para Davi, quando ele clamou para que o filho dele não morresse. Deus é um Deus que fez Jó, sofreu o que sofreu, e ele disse não. Deus, ele disse não para Jesus. Jesus disse, gente, alguém gosta de morrer? Jesus diz para ele, tem um plano B? Ele diz, não tem. Terceiro lugar, a morte é uma falsa solução. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias está sozinho. Sabe o que leva as pessoas a pensar em morrer? Solidão. Eles estão dentro de casa, eles estão dentro da família, mas eles não encontram um lugar de desabafo. Eles não encontram um lugar onde ele pode dizer, eu estou sentindo isso. É por isso que a igreja é esse lugar aonde aqui não tem mais esperto e nem menos esperto, mais inteligente, mais tolo, nem mais espiritual, nem menos espiritual. Aqui todo mundo é gente. E o mesmo Espírito que habita no mim habita em você. Eu não tenho uma unção especial. A mesma unção que está em mim está em você. A mesma autoridade que eu tenho, você tem. A mesma identidade de filho que eu tenho, você também tem. Só que você não conhece isso, você duvida disso, e você tem medo de Deus e desconfia de que Deus não deu para você aquilo que Ele disse que deu. Isolamento, solidão, gente que anda sozinha, gente que desiste pelo caminho, gente que diz assim, eu sou da igreja do eu em casa, do eu sozinho. Esse povo que fica pelo caminho, como ficou Elias? Como ficou Elias? Ele pede para morrer, só que depois a própria Jezabel, esposa de Acabe, o rei, manda matar ele, bota o esquadrão da morte para matar ele, e fala, não, agora eu não quero morrer mais não. A morte, gente, ela vem assim, ó, mergulhada na depressão, que segue intensos períodos de estresse e hiperatividade, como foi com Moisés, quando segue um profundo desapontamento, desilusão, como foi com Jonas, ou a exaustão física, emocional e solidão, como foi com Elias. Quando é que a morte é bem-vinda, gente? Que conversa é essa de que a morte é boazinha? Que conversa é essa de que a morte, não, ele descansou? A Bíblia fala de sono. Existem 60 passagens na Bíblia que vai comparar a morte a um sono, e ele dormiu com seus pais. Mas Jesus aqui, ele não quer morrer não. Sabe por que ele não quer morrer? Porque a morte nunca vai ser bem-vinda. Então ele disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Em Mateus 26, Jesus está sofrendo a opressão da morte, sim ou não, gente? É claro que está sofrendo, ele está suando ali, gotas de sangue. Ele diz para Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice. Por que nós não queremos morrer, queridos? Porque normalmente a morte, ela é ligada à dor. Nós vemos hoje a morte e as famílias que estão sofrendo em Brumadinho, nós estamos vendo isso agora. Quando tem uma pessoa que tem uma enfermidade, um câncer dolorido, ele não quer morrer porque a morte ela vem combinada com dor, ela vem combinada com separação, ela vem combinada com saudade, ela vem combinada com despedida. E você não quer sentir dor, você não quer ter saudade, você não quer se despedir de ninguém. Quando nós falamos sobre morte, gente, nós não tratamos a morte como amiga. Há um filme antigo,
chamado Encontro Marcado, é muito antigo, deve ter uns 30 anos, vocês aqui nem eram nascidos. Ele é com um ator muito feio chamado Brad Pitt. E nesse ator muito feio, ele é a morte. E aí, gente, eu fico vendo a sedução da morte. Porque essa morte, o Brad Pitt, quando chega, disfarçado de gente, ele é a morte. E aí a irmãzinha, assim, que está solitária, ela começa a achar que a morte é bonitinha. Ah, é um gato. É um pão, dessa morte é um pãozinho. Ele é um tipão. Então dá uma impressão que a morte é boa. E aí a gente quer assim, suavizar a morte e dizer que ela passou por um outro plano. Como é que é, gente? Você não foi feito para morrer nem eu não. Deus nunca quis que a gente morresse. Deus, ele diz, o dia que você comer e me desobedecer, você vai morrer. Quando nós falamos de morte, de onde ela vem? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, ela vai e come. Eva, come do fruto que não era para comer, extrapola o limite, rompe a fronteira, passa por aquele lugar que Deus falou, aqui não, mas Deus avisou, você vai morrer. Ela come no capítulo 3 e morre no capítulo 5. Deus nunca quis que a gente morresse. É por isso que Jesus vem para dar, sabe o quê? Vida e vida em abundância. É por isso que Jesus vem, sabe para quê? Para te dar vida eterna. Ele tem a chave da morte e do inferno. É assim que ele é apresentado em Apocalipse capítulo 1, verso 17. Diz, eu sou aquele que esteve morto e reviveu. Porque quem fala da morte, a morte é o cúmulo do desconhecido. O que tem do outro lado lá? Não sei. Não sei, ninguém volta para contar. Ninguém volta, vírgula. Jesus voltou. Jesus voltou. E ele volta, agora está aqui, ó. Eu tenho autoridade, eu tenho chave sobre morte e vida. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Quando nós falamos sobre verdade e mentira, não existe uma guerra entre o bem e o mal. Eu sei que talvez você tenha aprendido isso. Há uma guerra entre o bem e o mal. Não existe uma guerra onde Deus está de um lado do ringue e do outro lado está lá o diabo, está a serpente, está o cão. É covardia. Deus é criador. O diabo, o mal, é criatura. Deus o destruirá. É para você se assustar mesmo. Com o sopro da sua boca, no resplendor da sua glória e da sua vida. É assim que vai ser o fim do cão. O destino dele está traçado. Mas a luta não é contra o bem e o mal, é contra a verdade e contra a mentira. Essa é a luta verdadeira. E quando a gente acredita num monte de mentira, tem um monte de gente achando que a morte é boa. A morte não é palatável, a morte não é doce. E existem fatos sobre a morte que você deve saber. Em primeiro lugar, foi o pecado que trouxe a morte, Ezequiel 18:20, todo mundo conhece isso. Todo mundo conhece. A alma que pecar vai o quê, gente? Sabe por que eu e você morremos? Nasce um bebê. Ai, pastor, é um anjinho. Não é, gente. Vai morrer. Se tem algo certo na nossa vida é que um dia a gente vai morrer. Um dia, você que é pó, vai voltar ao pó. Mas o que os enganos, as seduções, o mal, quando ele toca a gente, ele quer seduzir para que a gente aborte, que a gente diminua, que a gente tire a vida antes do fim e aborte o plano de Deus para nós. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado não é bom. O salário do pecado, gente, é morte. Alguma coisa vai morrer na sua vida. Eu sei que o pecado, muitas vezes, ele é atraente, mas o pecado é que nem cartão de crédito. Só é bom na hora que você passa lá. No final do mês vai chegar a conta para você pagar. Vai chegar. O pecado, ele é doce no início, mas no final ele é amargo como fel. Porque o salário do pecado é uma recompensa que você recebe
pela desobediência. E quando você desobedece, quando você acha que o caminho que Deus trilha para você, ele é pior do que o caminho do pecado, diz, mas pastor, eu sou tão feliz. Pode contar, um dia essa conta vai chegar, porque o mundo espiritual é um terreno extremamente fértil. O que você planta, você colhe, e colhe mesmo. Aquele que semeia no espírito colhe da vida eterna, mas o que semeia na carne vai colher corrupção. De Deus não se zomba, aquilo que come plantar, ele vai colher. Existe, quando Oséias fala, aquele que planta vento, colhe tempestade, está dizendo, se você plantar o bem, se você for honesto, se você for leal, se você, na tua caminhada de fé, for um homem que anda com Deus, você vai colher isso. A Bíblia diz que até por um copo de água fria, gente, que você dá para o discípulo, porque ele é discípulo, você vai receber galardão de discípulo. Alguém veio aqui e trouxe água para mim. Deus vai recompensar. Em Marcos capítulo 14, uma mulher de má fama derrama sobre Jesus o alabastro de um unguento, de um nardo, de um perfume caríssimo, de 200 denários. São 7 meses de trabalho. Junta 7 meses de tudo que você tem, que você ganha no ano, e compra um perfume, ela derrama sobre a cabeça de Jesus. E aí o povo diz, é desperdício, Jesus não é não. Aonde quer que o evangelho do reino for pregado, lá em Curitiba, na Igreja Batista de Bom Retiro, no dia 27 de janeiro de 2019, o que ela fez, o testemunho dela vai ser lembrado para a memória dela. Isso é semeadura. Morte, gente, vem pelo pecado, o salário do pecado é a morte. Número 2, a morte é uma experiência universal. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Você vai aprender, não, pastor, sai daqui, você reencarna e você pega outro. Isso não é verdade, não. Você tem aqui nessa terra uma chance, Tó. E Deus tem falado com todo mundo. E quanto mais a gente otimiza a palavra, eu faço questão de pegar essa mensagem e jogar na internet. Hoje, um irmão, um apóstolo de uma igreja me mandou uma mensagem, pastor, o senhor me manda a sua mensagem? Mando. Eu estou botando para ele lá, porque eu quero que o evangelho, ele seja multiplicado, seja sobre a face da terra, mas isso não é bom não, gente, isso às vezes é mal. Oi gente, um rápido intervalo, você que ainda não é membro, seja membro do canal, para nos abençoar, dá um like, compartilha, e se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com, os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Porque haverá mais rigor para quem ouve o evangelho e não se conserta, do que para aqueles que nunca ouviram. A Bíblia diz, quando fala de Cafarnaum, quando fala de Betsaida, quando fala de cidades próximas ali, a região da Galileia, onde Jesus operou milagres, ele fala, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Tem gente que está ouvindo o evangelho desde criança aqui, ó, e não se emenda. Continua incentivando o pecado. Às vezes eu fico olhando as postagens que as pessoas colocam nas redes sociais, eu fico imaginando, perdeu a noção. Perdeu a noção. São líderes dentro de igreja que incentivam abertamente o pecado, que em vez de ser exemplo para o fiel, é exemplo para o pecado. Quando nós falamos sobre estar ordenado, não adianta, pastor, mas eu não creio assim. Você pode crer do jeito que você quiser, querido. Essa é a verdade. Passarão os céus e a terra, essa palavra não vai mudar. Essa palavra é rocha. Nem um tio, nem uma vírgula dessa palavra vai deixar de se cumprir. Eu não acredito na lei da gravidade, então vai. Se joga para ver se você não vai se estabacar. Tem muita gente que está ignorando o preceito de Deus e está jogando a vida fora. Número 3, contraria a essência do ser humano. Eclesiastes 13:11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Sabe o que tem aqui dentro de mim? Eternidade. Eu não quero morrer. E eu quero que você aprenda isso. Não deseje a morte, deseje a vida eterna.
Uma das coisas que eu tenho orado ao meu Deus, eu quero envelhecer com saúde. Você pode orar assim por mim? Se vocês vão ter o pastor que vocês querem, que vocês merecem. Se vocês orarem por um pastor cheio de alegria, é esse cara que vai ter, cheio de alegria. Se vocês orarem por um pastor cheio de saúde, vocês vão ter um pastor cheio de saúde. Pede a eternidade para o Senhor. Existe dentro do ser humano um desejo de vida eterna. Um desejo de driblar a morte. Um desejo de não passar, eu quero ser arrebatado. Ah, pastor, mas eu não acredito. Você sabe que tem o amilenista, o pré-milenista, o pré-tribulacionista. Quando você estuda a matéria escatologia, que fala do final dos tempos, que fala do futuro, de quando o Messias, de quando o Cordeiro, de quando Jesus vai voltar, tem uma que eu gosto demais. Eu não sei como é que vai ser. Eu tenho assim uma ideia. A Bíblia diz, será como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Todo mundo entrou na arca e veio o juízo, ou seja, Deus está dizendo que vai separar a gente do sofrimento. Será como nos dias de Ló. Como é que foi nos dias de Ló? O anjo foi lá, tirou as filhas de Ló, e o restante o fogo desceu. Então estou na perspectiva de eu ser assim, arrebatado. Mas eu não sei se vai ser assim. Muita gente veio antes de nós, deu data, e vai ser no dia tal, e quebrou a cara. Contra o dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, somente o Pai. Mas que eu estou esperando, eu estou esperando. A morte, gente, não está dentro do coração do homem. Então, escute para mim, um homem cheio do Espírito Santo, ele deseja viver para sempre. Eu sei que existe o fruto do Espírito, amor, bondade, mansidão, mas uma pessoa que é cheia de Deus, ela não quer morrer. E é por isso que você tem que pedir socorro, quando de alguma maneira você começa a ser convencido de que a morte é boa para você. Número 4, a morte é o inimigo. 1 Coríntios 15, 26 diz que, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte é inimiga. Ao inimigo, nem água. Quando Davi vai lutar contra o gigante, ele pega a pedra para acabar com a raça dele. A morte não é amiguinha. A morte não é boazinha. Talvez você experimentou um contexto de ver o seu avô. Eu vi meu avô morrendo com muita dor. Eu vi isso. Meu avô fumou. Você fuma e você acha que você está sendo muito esperto. Eu vou dizer para você. Você já viu uma pessoa que fumou morrendo com insuficiência respiratória? É triste demais. Se eu fosse você, eu chegava em casa hoje, jogava o seu cigarro fora, o seu cinzeiro fora, os seus isqueiros fora, aquilo que é caro, joga fora. Você já viu gente morrendo de cirrose hepática? É gente que diz assim, não, foi o diabo que matou. Não foi o diabo, não. São as escolhas que você toma. Você está buscando o quê? Um prazer que você dá agora. Agora. Você toma agora. E que lá no fundo vai cobrar caro. Esses dias eu vi na televisão um sacerdote que se diz cristão, ao lado de uma mulher, e ela falando do lado dele, a respeito de bebida alcoólica. Um dia eu vou tratar sobre isso com vocês, sobre bebida, mas eu quero dizer para você, todo tipo de exagero, quando a Bíblia diz não vos embriagueis com vinho onde há contenda, ele está falando de gente exagerada, está falando de gente que não tem controle. E se você não tem controle, querido, você não pode colocar uma gota de álcool na sua boca nunca mais. E se você, que tem liberdade para tomar na frente de gente que não tem liberdade para tomar, que vai beber 1, 2, 3, 10, e vai bater na mulher, e vai pegar o carro, e vai atropelar alguém, e vai fazer o mal contra ele ou contra o outro, você também peca. Quando nós falamos de morte, gente, a morte não é só inimiga, não. Ela nos nivela a todas as criaturas viventes, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, lhes sucede a mesma coisa, como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade, todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. A morte diz que lá, as baleias que estão morrendo, em que o Greenpeace está querendo salvar.
As tartarugas que o projeto Tamar quer salvar, elas vão morrer do mesmo jeito que a gente. A morte faz com que a gente se torne igualzinho a bicho. Morreu. Jesus diz assim: vós não valeis mais do que passarinhos? Quanto se vende um pardal por 2 centavos? Vocês não valem mais do que isso? Pois nem o passarinho cai sem que um pai autorize. Querido, a morte faz com que a gente perca o valor. Você quer ver uma coisa? Levanta a mão e fica com a mão levantada, quem sabe o nome do seu avô e da sua avó. Levanta a mão. Sabe o nome da avó e avó? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Quem sabe o nome do bisavô e da bisavó? Continua com a mão levantada. Quem sabe o nome do trisavô e da trisavó? Fica com a mão levantada. Sobrou uma família ali. Quem sabe o nome do... Por aí. Tá? Como é que é o nome do cara aqui? Você está vendo? Como é que chama? Obrigado, pastor Rubão. Agora que eu te vi aí. Querido, tetravô. Bastam 4 gerações para que você seja esquecido. 4 gerações você vai ser esquecido. A Bíblia diz que a morte nos coloca diante do desconhecido. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz todas as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Quando você enfrenta a morte, você não sabe o que vem de lá. Qual é o problema? É que aquele homem, aquela pessoa que pensa que a morte é boa, está pensando que a morte é melhor que a vida. E não é. Porque se a morte fosse melhor que a vida, para que Jesus viria aqui nos salvar da morte? Para que Jesus morreria na cruz? Para nos salvar da morte eterna. Deixa do jeito que está. Se a morte é boa, se a morte por acaso fizesse parte dos planos de Deus, para que Jesus veio ser sacrificado? Só que você, quando passa os seus problemas, quando você passa as suas dificuldades, você que está ouvindo a gente em casa, que está pensando em dar cabo da sua vida, você está pensando assim, ó, é melhor morrer do que viver, mas não é. Não é. Você vai encontrar algo desconhecido e isso faz você achar que aquilo não, a sua vida que você vive hoje não pode ser pior do que a vida que você vai viver depois da morte, mas pode ser. Porque doutrina de inferno, quem prega é Jesus. E eu não estou falando que o suicida vai para o inferno, não. Não estou falando isso. Eu não tenho o direito de falar isso. Mas eu sei de uma coisa. Ela contraria o desejo de Deus. O suicídio contraria, por quê? Porque a morte contraria. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do que morre? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Pois a vontade do meu Pai é que todos que veem o Filho e creem nele tenham vida eterna, e no último dia eu vou ressuscitar eles. No último dia, você vai ouvir a tua voz, o teu nome ser chamado pelo Senhor. O dia da ressurreição vai chegar. Você querendo ou não querendo, o mar dará os seus mortos. A terra e a sepultura vai dar, os seus cadáveres vão levantar. Existe, a Bíblia toda, ela vai dando sinais para a gente. A ressurreição do filho da viúva, do filho da sunamita, de Lázaro. Deus está avisando, está vendo aqui? Eu vou fazer de novo. E a maior delas, alguns experimentarão 2 mortes, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é, gente, a segunda morte. Porque a primeira morte, gente, ela é física, mas a segunda morte, ela é espiritual e eterna. A Bíblia fala sobre segunda morte. E qual o futuro da morte? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21 diz que
Um dia você não vai chorar mais morte, porque a eternidade é isso que o nome diz, eterno. É onde não há mais morte, e ali não há mais lágrima, nem dor, porque já foram passadas todas as coisas. Existem pessoas que estão sem saída. Eu fui tenente bombeiro, fui comandante de uma companhia de bombeiros que fazia resgate de feridos em acidentes aéreos. Só que a gente trabalha junto com aquele povo que faz resgate em edificações. E eu via lá os filmes daquele povo se jogando daqueles prédios em chamas, do edifício Joelma, e outros acidentes e outros incêndios, onde a pessoa não tem para onde sair. Tem gente que enlouquece. Tem gente que fica louca. Uma vez, a pastora Fabíola teve que me chamar. Fabíola era tenente, e eu comandava um batalhão. E uma outra tenente de serviço a chamou e falou assim: vem aqui agora, por favor. Ela sabia que eu era pastor, ela sabia que nós éramos crentes. E quando Fabíola chegou na sala dela, ela estava com a arma dentro da boca, enlouquecida. Tem gente que está buscando uma solução, uma esperança, em algo que não vai dar esperança. Tem pessoas buscando solução na morte, em vez de buscar a solução na vida. O futuro da morte já está traçado. Por quê? Porque ela foi vencida na ressurreição. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Jesus, ele vence a morte, mas Deus ressuscitou os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Daqui a pouco, nós vamos celebrar a Páscoa nessa igreja. E nós vamos ter uma cantata maravilhosa, e você é meu convidado para participar da cantata. Nós vamos fazer um grande coral aqui. E sabe o que nós vamos cantar na Páscoa? Vamos cantar que a morte morreu. A Páscoa é a celebração da morte. Jesus, ele mata o poder da morte. Jesus, ele aniquila o poder da morte. Quando? Ó morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é, gente, que Jesus vence a morte? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. E visto como os filhos participam da carne e sangue. Quem aqui é de carne e sangue, gente? Você é? Levanta a mão que eu quero ver. Você é de carne e sangue. Deus não é gente. Deus se fez gente. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Mas esse Deus que é espírito, ele se faz gente, ele se faz carne, ele se torna semente dentro de uma mulher virgem de Nazaré. Ele se faz bebê numa manjedoura. Esse bebê cresce no meio do povo de Deus. Ele nasce da tribo de Judá, descendência e raiz de Davi, para que se cumprisse uma promessa: e tu, Belém Efrata, de maneira alguma é da menor das tribos de Israel, porque de ti virá o Messias, o Salvador. Esse Jesus era Deus, e sempre foi Deus, e sempre será, porque Deus é Pai, Deus é Filho, e Deus é Espírito Santo. Esse Jesus Cristo, ele foi castigado na cruz, ele foi executado na cruz, ele sangrou na cruz, ele morreu, sabe para quê? Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, este é o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olhe para mim, não tema a morte, mas também não queira a morte. A morte não deve ser temida. A morte deve ser enfrentada com fé. A morte não pode tomar conta da sua mente. Você não deve temer a morte. Você deve temer ao Senhor.
Quando Jesus fala sobre isso, fala assim: não tenha medo daquele que pode tirar a tua vida, mas antes, tenha medo daquele que pode te lançar no inferno. Quando ele fala sobre isso, ele está falando como alguém que tem autoridade, que retirou o poder da morte. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. É o Senhor Jesus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E o que vive foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Segurança, gente, está em Jesus. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da minha mão. Olha para isso aqui. Imagine que isso aqui é você, tá bem? Imagine que você está aqui na minha mão. Eu sou Jesus. Ele está dizendo o seguinte: não tenha medo, eu estou protegendo da minha mão, ninguém pode arrebatar. E aí, imagina que o pastor Renato é Deus. Então ele vai colocar a mão dele sobre a minha mão, me protegendo. Bota a mão aqui, Renato. As duas. Entendeu? Porque eu estou na mão do Pai, e ninguém vai arrebatar a mim da mão do Pai. Você entendeu isso? Você explicou para eles? Você entende isso? Tragada foi a morte na vitória. Deus, Ele não quer que você morra. O suicídio, o desejo de morrer, não é algo que vem do Senhor. Não é uma saída, não é um escape, não é um atalho para que você diga assim: bom, eu sofri tanto, talvez tenha algo bom depois, isso vai acabar. Não tem. Quando Jesus diz fala sobre vida eterna, e é isso que ele está falando, sobre vida eterna, perdi até o negócio aqui, ele está falando para a gente o seguinte, que ele não quer que de forma alguma você desista de viver. Não desista. Ao que perseverar, será dada a coroa da vida. Persevera até o fim. Faça uma escolha de enfrentar os seus problemas. Você teve perdas doloridas? Eu também já tive. Quando meu filho, é muito difícil você ver filho sofrendo. É muito difícil. Eu vivi num hospital de câncer que via criancinhas dentro de caixões brancos. Gente, como foi dolorido esse tempo da minha vida. E houve um momento na minha vida de tanta dor, eu não suportava mais ver ele sofrer. Eu me lembro de uns exames que ele fazia que eram terríveis. A médica tinha que tirar do osso dele, o sangue para fazer o exame. E ele gritava: pai, socorro, me ajuda! Aquela agulha calibrosa furava a pele, a carne, o músculo, e entrava nos olhos dele, nos ossos dele sem anestesia. Eu não suportava ver a dor do meu filho. Sabe o que eu falei para Deus? O espiritual, eu falei: Deus, mata o meu filho. Chega! Eu não suporto mais ver isso. Sabe quando a gente fala isso? Quando a gente não tem mais esperança e a gente não suporta mais. E sabe qual foi a resposta de Deus para mim? Não. Deus não matou o meu filho. Deus curou o meu filho. E hoje Ele enche a minha vida de esperança, de alegria e de festa. Eu faço festa. Deus, Ele quer te dar a vida eterna. Não desista da vida que Deus te deu. Viva até o fim. Nós vamos viver até o último fôlego de vida. Até o último suspiro. Enquanto houver fôlego na minha vida, eu vou me alegrar, adorar, e eu vou bendizer o nome do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar, em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, eu quero fazer alguns desafios aqui para a igreja. Em primeiro lugar, essa palavra é para você e para você que está ouvindo a gente na internet também.
Eu sei que você pensou em algum tempo em tirar a sua vida. Você até tentou isso. Mas eu queria que você tirasse todo tipo de argumento da sua mente, da sua cabeça, que possa dizer para você, ou tentar te convencer, que a morte é a solução. Jogue fora isso. Jogue fora isso. Desista de morrer. Desista de morrer. Desista de desistir. Vá em frente. Você está passando uma luta, seja financeira, seja emocional, seja a carga que você está carregando pesada. Ei, pede socorro, pede ajuda. Confessa para quem você ama, confessa para quem você confia. E diz assim: você me ajuda. Mas joga fora isso. Quem aqui quer viver até o fim? Levanta a mão. Eu quero viver até o fim. Até o fim eu quero viver, até o fim. Existe alguém aqui que não tem certeza da salvação e quer fazer uma aliança com Jesus? Quando você faz uma aliança com Jesus, a vida eterna invade você. Há um novo rumo, há uma nova história. Ocorre algo que a Bíblia chama de novo nascimento. Você entra num lugar novo, de uma esperança nova. Se você não tem certeza da sua salvação, aqui nessa igreja, ou em casa, onde você estiver, levante sua mão agora, eu vou orar por você. Eu quero ser salvo. Deus abençoe. Mais alguém? Eu não tenho certeza. Não saia pela porta da igreja com dúvida a respeito da sua salvação. Você quer fazer uma aliança com Jesus? Se você quer, levante sua mão, diga: eu quero. Deus abençoe. Você tentou, pensou e falou. Você pode ter falado como Elias: eu não sou melhor do que meus pais, tira a minha vida. Você pode ter falado como Jonas, decepcionado: melhor morrer do que viver. Você pode ter falado como Moisés: se eu acho graça, me leva. Mas hoje o Espírito de Deus convenceu você a uma vida nova. Você quer pedir perdão ao Senhor? Se você pensou em tirar a sua vida, coloque a mão no seu coração. Vou pedir para que toda a igreja coloque a mão no seu coração. Você pode fazer isso? Eu vou fazer uma oração aqui. E eu gostaria que você repetisse comigo. Você pode fazer isso? Porque a palavra de Deus diz: se tu no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e com a tua boca confessares, serás salvo. Você crê nisso? Então diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai. Pode dizer com fé, diga: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque no meio da minha jornada, eu pensei em tirar minha vida. Eu tentei tirar minha vida. Mas hoje, eu reconheço que o sangue do teu Filho Jesus me purificou de todo pecado e me livrou da morte. Hoje eu sei que eu sou teu filho, e eu quero te convidar para que o teu espírito de vida permeie a minha história. O teu Espírito Santo encha o meu coração e tire de mim todo o desejo de desistir. Eu rejeito todo espírito de morte, de suicídio e de desistência, e eu escolho viver até o fim e glorificar o nome do Senhor com a minha vida. Eu oro assim em nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Diga amém de novo. Vou fazer um convite para você. Você que não é batizado, você precisa ser batizado.
Então eu quero convidar você a procurar o pessoal ali da Central BBR aqui atrás. E dar o seu nome, porque a classe de batismo já começou. Você precisa passar pelas águas, porque as águas te batizam para arrependimento, mas Deus, Ele manda Jesus para te batizar com o fogo da vida eterna, com o fogo do Espírito Santo. Você precisa ser batizado. Número 2, você que está sem igreja, você é de Curitiba, você está vindo nos visitar, você está vindo de outra igreja, busca lá o Paulinho, busca a Carol, busca o povo de Deus que está ali, sabe para quê? Para que a gente faça uma assembleia e acolha vocês. Você precisa de cobertura espiritual, e nós vamos recebê-los como membros aqui da igreja. Amém?